O Evangelho de Cristo é o Evangelho da verdade, e a verdade precisa nos libertar, e nós só seremos libertos quando reconhecermos que precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e a aceitar. Semana passada eu falava sobre a mulher Ciro-Fenícia. Ela nos ensinou grandes lições: lição de fé, lição de perseverança, lição de humildade. Quando nós falamos em fé, geralmente nós manifestamos a fé para conquistar algo que desejamos, para conquistar algo que tem ardendo dentro do nosso coração. Mas a fé não é apenas para receber algo de Deus. Quando nós manifestamos fé verdadeira, nós precisamos ter fé para ouvir a palavra e a aceitar o que ela diz. Não podemos mais brincar, meus irmãos, de moldar o Evangelho. Deus não tem que se adaptar ao meu jeito. Deus não tem que adequar a sua palavra às minhas inclinações. Jesus nos ensina a tomarmos todos os dias a nossa cruz, a nos negarmos a nós mesmos e segui-lo. Quando nós falamos em fé, geralmente nós pensamos: eu tenho fé para receber esse milagre, eu tenho fé para receber esta cura, eu tenho fé para ver essa transformação. E devemos ter sim fé, porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura e Deus é Deus de transformação. Nós cremos nisso, sabemos que Deus transforma. Tanto é que hoje damos início a esta campanha, quarta-feira da transformação. Mas eu preciso ter fé para ouvir uma repreensão e saber: esta também é a voz de Deus. Eu preciso ter fé para ouvir uma palavra que às vezes não é aquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que o meu coração deseja escutar, e a entender e aceitar que essa também é a palavra de Deus. Nós sempre vemos as pessoas dando glórias, aleluia, se levantando dos bancos, aplaudindo a Deus, quando uma frase de impacto é levada numa congregação. Mas a palavra de repreensão também deveria fazer com que o nosso coração se alegrasse, também deveria fazer com que a nossa boca glorificasse a Deus. Nós precisamos parar de pensar só que Deus abençoa, Ele abençoa. Nós precisamos parar de pensar que Deus só é amor, Ele é amor, mas Deus também é justiça e Deus também repreende. Quem é pai, quem é mãe sabe. Precisamos dizer não às vezes. Precisamos manter uma posição firme. Às vezes o nosso coração diz: entrega, oferta, oferece, deixa ir. Mas a razão nos impede de agir com o nosso coração. E a nossa razão deve ser o nosso guia no momento de meditarmos na palavra de Deus. É muito fácil inflamar o coração de alguém. É muito fácil eu vir aqui e encher você de ânimo, encher você de fé, encher você de esperança, e nada de errado há nisso. Eu preciso sim injetar fé em você. A palavra de Deus nos desperta fé, mas Deus também tem repreensão, Deus também tem alerta, Deus também tem advertência, e nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Quem de nós, vendo um filho traçar um caminho que nós sabemos que vai levá-lo à destruição, não alerta? Quem de nós, sendo pais, e pais, quando eu falo pais, eu me refiro a pai e mãe, na concepção da palavra, vai ver um filho tomar uma rota de destruição e vai simplesmente falar para ele: vai lá, acredita, eu estou contigo. Isso não é ser pai, e Deus é pai. Deus é cuidadoso, Deus é zeloso, Deus quer que eu e que você andemos em retidão, para que todas as vezes que necessitarmos da ajuda dEle, do socorro dEle, Ele olhe para nós e se lembre: esse meu filho anda em retidão diante de mim. Na história, há uma história de um rei, em que andava reto diante do Senhor, mas veio um profeta e disse a ele: cuida da tua casa, porque você vai morrer. Esse homem, rei Ezequias, vira o seu rosto para a parede e começa a orar, dizendo: Senhor, lembra-te que eu andei nos teus caminhos. Lembra-te que fui obediente, andei em retidão diante de ti. E a palavra nos mostra que Deus estende os anos de vida daquele homem. Precisamos abrir o nosso coração neste momento para ouvir a voz de Deus, que te ama, que nos ama. Deus nos ama, não duvide disso. No dia que Ele brigar com você, é por amor.
No dia que Ele repreender você, é por amor. No dia que Ele puxar o teu freio, é por amor. E no dia que Ele te abençoar mais e mais, no dia que Ele disser, vai em frente, também é por amor. Deus nos ama em todo tempo, em qualquer situação. Mas nós precisamos ouvir a palavra dEle e aplicar aquilo que Ele nos ensina. Capítulo de número 7 de Mateus, a partir do verso 13. Diz a Escritura: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Há um antagonismo muito grande aqui. O primeiro verso termina dizendo, muitos são os que entram por ela. E o verso 14 diz, poucos há que a encontrem. Meus irmãos, o mundo lá fora é prazeroso. Eu não sou hipócrita, eu já estive lá fora. Há pessoas hoje que vivem uma vida desenfreada, uma vida como se não houvesse o amanhã. Mas se lembre sempre, além de haver o amanhã, haverá uma eternidade. Há pessoas hoje que vivem debaixo de uma inversão de valores tremenda. As pessoas têm banalizado aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que vem de Deus. Há uma banalização da fé, há uma banalização do compromisso, do comprometimento com a palavra. Tudo é banalizado quando falamos das coisas de Deus. As coisas de Deus são sagradas. Pastor, o que é sagrado? Sagrado é tudo que vem de Deus. A Bíblia é chamada de sagrada. Bíblia significa conjunto de livros. Sagrada porque vem de Deus. Tudo que é sagrado vem de Deus. E nós temos dado as costas àquilo que Deus quer que nós façamos. Lá fora há uma multidão incontável de pessoas que têm dia após dia cavado a sua própria sepultura. Há pessoas que lá fora vivem como se não tivessem consequências os nossos atos. A porta é larga. Jesus não está dizendo que esta porta é desconfortável. Jesus não está dizendo que é feia, que é apertada. Não, ela é espaçosa. E por ser espaçoso, nos deixa numa condição de estar confortáveis. Nós não podemos nos colocar confortáveis diante das coisas lá fora. Eu falava ontem em uma visita que fiz com minha esposa, à noite, na casa de uma irmã, que nós não podemos mais esperar o dia de amanhã. Nós não podemos mais esperar que a graça de Deus seja sempre derramada sobre mim. A graça também cessa. Um dia a graça de Deus pode cessar sobre a minha vida se eu continuar sacrificando Jesus dia após dia com as minhas ações. Eu não posso esquecer que quando eu peco conscientemente, isso vira iniquidade. A gente fala muito em iniquidade. O que é iniquidade? Não é o simples pecado. Todos nós estamos sujeitos a pecar, mas nós não podemos mais ser sujeitos a permanecer no pecado. A iniquidade é quando eu peco sabendo que eu peco e para mim tanto faz. Meu coração já não se sente amargurado, eu já não me sinto envergonhado ao olhar para Deus. Eu peco e peco e peco, porque lá fora é larga a porta e espaçoso é, sem me dar conta que eu estou dia após dia estreitando a porta do céu. Ah, pastor, eu vou morar no céu. Não, ninguém vai morar no céu, tá? Ninguém vai morar no céu. Nós herdaremos a nova terra e o novo céu, diz a palavra. É aqui que nós vamos habitar. Mas quando você vê uma pessoa perturbada na alma, essa perturbação vem porque a alma tem consciência de qual destino o dono dela está levando. Tudo que eu faço reflete na minha alma. As minhas ações lá fora vão trazer paz ou vão trazer tormento para a minha alma. A porta é larga, muita gente vai por ela, muita gente ouve a voz lá de fora. A voz do diabo é uma voz suave,
é uma voz doce, é uma voz que inflama o teu ego, é uma voz que vem te convencer de que aquilo que você faz de errado não é nada. Deus é amor, dizem por aí. Deus é amor, dizem por aí. Não duvide, Deus é o próprio amor, mas Deus também é a própria justiça. Nós estamos vivendo em um tempo em que pastores prestam desserviço ao Evangelho. Estamos vivendo num tempo em que pastores se preocupam com a igreja cheia, mesmo que o céu permaneça vazio. Há pessoas que vêm para um altar, pegam um microfone, têm o poder da comunicação e têm levado o rebanho de Deus ao precipício. São pessoas preocupadas com curtidas na internet, pessoas preocupadas em terem os seus nomes divulgados aí fora. Não sou eu quem deve ser visto, não é a minha voz que deve ser ouvida, é a Cristo, é a palavra de Deus. Lá fora as pessoas estão vivendo a falsa felicidade, a falsa sensação de que está tudo bem. A pessoa vê o amigo, conversa, bebe, fuma, sorri, é uma vida de aparência. E chega em casa, lá no secreto, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, vem a dor, vem a angústia, vem o vazio, porque estão andando pelo caminho espaçoso, e o caminho espaçoso não te leva a Jesus. A porta larga não te leva à salvação. Pastor, então quer dizer que eu não posso viver lá fora? Nós somos obrigados a viver lá fora, mas não somos obrigados a viver como vivem os que estão lá fora. Eu não posso mais ir no shopping? Pode. Eu não posso mais ir em uma festa? Pode. Eu não posso mais ir no estádio? Pode ver o jogo do seu time. Você só não pode se comportar como aquelas pessoas se comportam. Há diferença, precisa haver diferença na minha vida. A minha vida tem que ser uma Bíblia aberta lá fora. As pessoas têm que me verem chegar e, se estiverem fazendo algo errado, se incomodarem com a minha presença. Eu falava ontem para a dona Sandra, lá na casa dela, na visita. Se eu chego em um lugar onde há promiscuidade, se eu chego em um lugar onde há zombaria, se eu chego em um lugar onde não há temor a Deus, e as pessoas continuam do mesmo jeito, a minha aparência não reflete a aparência de Jesus. A minha aparência não reflete o caráter de Jesus. As pessoas têm que olhar para a minha vida e apontarem, não mais para criticar, ou que seja para criticar, mas que me critiquem dizendo: aquele é um homem de Deus, é um fanático. Eu não estou nem aí para quem me chama de fanático. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei para onde eu não quero voltar. O mundo lá fora é prazeroso? É tentador? Satisfaz a sua alma brevemente? Satisfaz. Hoje eu vou à forra, hoje eu vou sentar com os meus amigos, vou abrir a caixas de cerveja e ninguém hoje vai me incomodar. Aí passa a ressaca, ou melhor, vem a ressaca, e toda aquela alegria vira tormento, toda aquela alegria vira dor, toda aquela alegria vira solidão, toda aquela alegria vira a realidade que a pessoa tem vivido sem Jesus. Lá fora, meus irmãos, é muito bom para aqueles que não se preocupam com a sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro, pergunta Jesus, e perder a própria alma? Nós precisamos continuar entrando pela porta estreita, nós precisamos continuar andando pelo caminho apertado. A porta não mudou, Jesus não reformou a porta, Deus não mandou um arquiteto para enlarguecer a porta, continua estreita. E se continua estreita, eu tenho que continuar a minha vida em santidade. Pastor, eu tenho que ser santo. Tem que ser santo. Deus é santo, a palavra é santa, o trono é santo, o juízo é santo. Nós precisamos sim andar em santidade, praticar a santificação todo novo dia. É olhar para a aparência do mal e fugir. Pastor, eu fui numa festa e as pessoas estavam bebendo. Cheguei naquele ambiente e as pessoas estavam falando mal uma das outras. E aí eu pergunto: continuaram quando você chegou?
A conversa não mudou quando você se assentou naquela mesa? Continuaram da mesma forma? Eu falava com um jovem da igreja outro dia: se esta pessoa tem te trazido todo dia uma nova história, ela tem visto em você alguém que pode ouvir qualquer história, e nós não podemos ouvir qualquer história. Nós precisamos santificar os nossos ouvidos, santificar a nossa fala. A porta continua estreita, o caminho continua apertado. Poucos de Jesus há quem a encontrem. Lá fora há pessoas que ouvem falar de Jesus. Aquela mulher cirofenícia que nós vimos a semana passada, que nós meditamos sobre aquela palavra, ela ouviu falar de Jesus. Como pode alguém que apenas ouve falar de Jesus ter a fé que ela tinha, e nós que já conhecemos a Ele, continuamos vivendo uma vida desenfreada, uma vida inconsequente? A porta continua estreita, o caminho continua apertado, porque esse é o caminho que leva à vida. Esse é o caminho que vai salvar a tua alma. É apertado, nem todo mundo passa, não cabe todo mundo, mas creia em Deus, creia em Jesus, e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Será salvo tu e a tua casa, diz o Senhor. Mas a porta continua estreita. Pastor, o que isso significa? Você precisa renunciar todo dia. A carne é forte, a carne é forte, a carne é forte. Acredite, se você vacilar na sua vida espiritual, a tua carne vai ganhar tanta força, que o teu espírito não mais conseguirá guiar os teus passos. O Espírito Santo precisa ser a nossa bússola. O Espírito Santo precisa guiar os teus passos, as tuas ações, as tuas reações. A porta continua estreita. Não dá para servir a Deus e ficar lá fora. Não dá para no domingo eu colocar o pé no altar e na sexta-feira colocar o pé no boteco. Não tem mais como eu viver dessa forma. Decida hoje a quem você vai servir. Decida hoje a quem você vai buscar. Lembram de Elias? Até quando cocheareis entre dois deuses? Se Baal é Deus, siga Baal. Se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Não dá para viver uma vida de crente de fachada. Jesus diz que naquele dia, naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Nós expulsamos demônios toda sexta-feira. Não é pela minha força, não é pela força do bispo, dos pastores, é pelo poder de Deus. De que adianta eu usar a autoridade da palavra de Deus, usar a autoridade do nome de Jesus, expulsar o mal e sair da igreja e me lambuzar lá fora uma vez mais? De que adianta, Senhor, mas em teu nome eu realizei maravilhas? Tua obra de caridade não vai salvar a tua alma. O que vai salvar a tua alma é relação com Deus, é relacionamento puro, verdadeiro com Ele. Para de pensar que a graça de Deus não tem limite. Tem limite. Moisés, até quando clamará por este povo? Eu já desisti dele. Se Moisés não intercede, Deus mata todo o povo. Ah, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça. Não faça bobo o seu Deus. Deus não é bobo. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que tem no teu coração. Você não me conhece na minha intimidade. Quem me conhece na minha intimidade é minha esposa que está aqui. Quem me conhece na intimidade é Deus. Você olha para mim e eu tenho certeza que de onde você está, você me olha e diz: Pastor James é um homem de Deus. Será que minha esposa pensa o mesmo? Será que os meus filhos pensam a mesma coisa? Será que Deus tem pensado a mesma coisa a meu respeito? A porta continua estreita e ela não vai se alargar. Ela não vai, acredite no que eu estou dizendo, não vai ser alargada a porta da salvação. Tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e vá atrás de Jesus Cristo.
É fácil, pastor? É a pior coisa do mundo para se fazer. É a coisa mais difícil para se fazer. É negar a nossa carne, é negar a nossa essência. Deus te fez imagem e semelhança dele. Não foi na carne, foi no Espírito. Não é na carne que parecemos com Deus, é no Espírito. É no Espírito. Qual foi a última vez que você ouviu claramente a voz de Deus falando contigo? Qual foi a última vez que honestamente você falou com Deus? Deus entende tudo que você passa, tudo que você passa, mas Ele entende que mesmo você passando por toda a dificuldade, foi o Filho dele quem morreu na cruz do Calvário. O sacrifício não foi meu, não foi teu, foi de Jesus. Imagine cada chaga aberta no teu corpo, se tivesse sido aberta no teu corpo. Cada gota de sangue que Jesus derramou, se tivesse saído do teu corpo. Cada humilhação que Ele passou, tivesse sido ouvida por você. Se cada zombaria, cada escárnio, cada cusparada que Jesus recebeu, fosse dada em você. Ele passou por tudo isso, para que você não precisasse passar. Mas Ele quer que você passe pela porta estreita. É pela porta estreita, é pelo caminho apertado, é para poucos. Deus não vai aceitar qualquer um do lado dele. Aquele que Deus julgou indigno foi lançado na terra, e a Bíblia nos diz lá em Apocalipse: coitado daqueles que estão na terra, porque o diabo foi lançado lá, e muito furioso está ele. Mas a porta continua estreita, não se esqueça disso. Não viva uma vida de facilidade, não busque o caminho mais curto, não busque a coisa mais fácil. Nada com Deus é fácil, o reino é tomado pelo esforço. É a força que nós vamos para Deus, é a força que você vai conquistar a tua salvação. Não se deixe enganar pelas pessoas que estão lá fora. Ah, eu busco Deus na minha casa, amém, tem que buscar. Ah, eu oro para Deus na minha casa, amém, tem que orar. Mas Jesus diz: onde há congregação, é onde Ele está. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome. Onde é que a gente se reúne em nome de Jesus? É na igreja. Onde é que nós nos reunimos? É na congregação. Precisamos estar em congregação. Lá no seu quarto Deus te ouve, na igreja você ouve Deus. É Deus falando com você através da palavra dele. É Deus te dizendo nesse versículo que a porta larga, que o caminho espaçoso vai levar a tua alma para a condenação. E é eterna. Não é a dor passageira, não é aquela dor que vem e vai, é eterno. Também eterna é a graça de Deus, que quando você passa pela porta estreita, quando você anda pelo caminho apertado, também é eterna a bênção de Deus. É uma vida sem choro, é uma vida sem dor, é uma vida sem luto, sem tristeza, sem amargura, sem cansaço. É uma vida num corpo glorioso, sem enfermidade. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus quer que você viva. Qual é o segredo? Passar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado. O caminho largo é espaçoso. O caminho largo te dá a sensação de segurança. Você vai pecando e nada acontece aparentemente. Você senta em uma roda para falar, não estou dizendo você, eu falo de forma geral, mas a pessoa senta ali e começa a fazer fofoca, aparentemente não acontece nada. A pessoa é parada no trânsito, suborna o guarda, aparentemente não aconteceu nada, porque o diabo vai colocando no coração das pessoas: isso não é nada, Deus é misericordioso, Deus vai te perdoar, Deus já morreu por ti, e isso e aquilo, e a pessoa acredita e vai se sujar cada vez mais no caminho espaçoso. O caminho espaçoso cabem muitos. No caminho espaçoso cabem muitas pessoas. No inferno também cabem muitas pessoas. Mas no céu, e quando eu falo céu, é falando da tua salvação, também cabem muitos. Também cabem muitos. Jesus diz que iria preparar a morada na casa do Pai. Se Ele foi fazer morada, é porque Ele espera uma multidão. Nós precisamos estar no meio da multidão dos salvos. Mas para estar na multidão de salvos, eu preciso estar na multidão de santos.
Temos que ser santos, a nossa voz tem que ser santa, o nosso comportamento tem que ser santo, o nosso testemunho tem que ser santo. A porta é estreita, vai passar um de cada vez. Primeiro você, depois a tua casa. Primeiro você, depois a tua família. Você é a coluna espiritual da tua família. Se você que veio aqui hoje buscar Deus, se você que tem vindo toda quarta-feira, todo domingo, toda sexta buscar a Deus, sendo coluna espiritual, ainda tem de andar pelo espaçoso caminho da perdição, como é que você vai salvar a tua casa? Como é que você vai salvar o teu filho? Uma vez a minha esposa conversando comigo, nós temos filhos que ainda, nós falamos ainda porque nós cremos no poder da transformação, nós cremos nessa campanha de transformação da nossa família, nós ainda temos filhos não convertidos, mas nós não damos mau testemunhos a eles. Nós cremos que através das nossas vidas eles serão convertidos. A minha esposa um dia falou para mim, em estado de desespero de mãe, ela falou: amor, eu estava pensando, como é que eu posso ser salvo e deixar minha filha aqui? Como é que eu posso buscar a minha salvação, sabendo que a minha filha vai ser condenada? Você é coluna espiritual da sua casa. Não procure a porta larga, ela vai te levar ao caminho da perdição. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que eu quiser? Posso, mas nem tudo me convém. A gente deixa de ir em um monte de lugar, a gente nega um monte de convites, porque a gente sabe que ali nós não cabemos mais. Pastor, vamos ali, aonde? Vai ter um pagode lá, aniversário da minha tia, que Deus abençoe, pode esperar que eu vou, mas eu não vou. Eu não vou destratar ninguém. Posso falar com gente do mundo? Posso, só não posso falar como ele. Posso ir nos lugares que essas pessoas vão? Posso, para ser a diferença. Eu preciso carregar no meu peito a porta estreita. As pessoas precisam olhar para mim e saber: se eu quiser ser salvo, eu preciso caminhar neste caminho apertado, porque é o caminho da salvação. Há o caminho da vida e da morte, da salvação e da condenação. Deus fala: escolha, pois, o caminho da vida. E nós temos tentado, todo dia, manter os nossos pés no caminho espaçoso. A porta larga é larga para o diabo. A porta larga é larga para passar demônios. A porta larga é para que o diabo toque na tua vida, na tua alma, na tua casa. A porta estreita não. A porta estreita é o caminho que você deve escolher. O caminho apertado pode estar apertado, é dolorido. A gente, quando calça, uma comparação fútil, a gente, quando calça um sapato menor que o nosso pé, aperta, mas mesmo com um sapato apertado, a gente continua andando. Mesmo com um calo doendo, a gente continua indo onde a gente tem que ir. Vai doer, vai ser difícil, vai gerar dor em você, vai gerar choro às vezes, mas é necessário caminhar pelo caminho estreito. Pastor, mas no corredor estreito eu vou ralar os meus braços. Rale a tua alma, se necessário for, mas continue caminhando pelo caminho apertado. Não tente pegar a chave do mundo lá fora e abrir uma outra porta, porque não existe. Olha o que diz Jesus: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, mas pode ser para você. Não é para todo mundo, mas pode ser para a tua família. Não é para todo mundo, mas pode ser para o teu marido. Não é para todo mundo, mas pode ser para a tua filha. É para você que essa porta está aberta. Mas se você continuar buscando atalhos, continuar querendo o caminho da facilidade, a porta, além de ser estreita, um dia se fechará. Que essa porta não se feche diante de ti. Que essa porta não se feche diante de você. Entenda, a porta larga é mais fácil de andar? É. O caminho espaçoso é mais confortável? É. Mas é no esforço que eu vou herdar o reino de Deus. É na renúncia, é no sacrifício, é negando a minha vontade para que seja feita a vontade do Pai. Quando Jesus Cristo esteve com aquela mulher samaritana,
Os apóstolos foram mandados para comprar alimento. E quando eles voltam, eles perguntam a Jesus: Senhor, alguém te alimentou? E ele diz: eu tenho uma fome. Eu tenho uma fome, que é fazer a vontade daquele que me enviou. A fome de Jesus era fazer a vontade de Deus. Jesus ia no monte, Jesus vivia em oração, Jesus vivia em jejum. E nós? Quando foi o último jejum que fizemos? Quando foi que o nosso estômago doeu de fome por conta de um jejum? Quando foi que o meu lábio grudou de tanta sede porque eu fiz um jejum para Deus? Quando foi o seu último sacrifício? O sacrifício de Jesus ecoa até hoje e ecoará até a eternidade. Afasta de mim, Pai, este cálice. Não era o sacrifício. O medo de Jesus não era a morte. O medo de Jesus era ficar longe da presença de Deus. Qual é o seu medo? Está confortável ficar longe de Deus? É prazeroso ficar longe de Deus? Onde está Deus? Qual é o lugar que Ele tem na tua casa? Qual é o lugar que Ele ocupa na tua família? Qual é o lugar que Ele ocupa na tua mente e no teu coração? Onde está Deus na tua vida? Imagine o próprio Filho, o próprio Cristo chorar em desespero, perguntar a Deus por que foi abandonado, porque foi a primeira e única vez que Jesus ficou longe do Pai, e nós temos nos afastado. A porta larga, nós olhamos e uma multidão está dentro dela. Pela porta estreita não tem ninguém. Eu não vou sozinho. Vá sozinho, porque você vai encontrar uma multidão de santos, você vai encontrar uma multidão de salvos, e você será um deles. O caminho continua apertado, doloroso, sacrifício, renúncia, afronta, levante, tudo isso virá sobre nós, porque nós somos servos de Deus. E Jesus nos garantiu: no mundo tereis aflições. É uma promessa, não é talvez, não é de vez em quando. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Jesus estava aqui como um homem, como eu, como você, no sentido da humanidade. Também teve medo, também teve cansaço, também teve dúvida, mas sobretudo Ele teve fé em Deus e teve fé na palavra, na promessa do Senhor. Teve fé para se entregar, teve fé para morrer. E nós não precisamos da morte física. Deus não exige a nossa morte física. É morte para o mundo. É morte para o mundo. Se você abrir agora o seu celular na internet e colocar lá cristãos mortos na Nigéria, pode ter certeza, vai aparecer pelo menos os 3 hoje. Se você pesquisar agora na internet como vivem os cristãos no leste europeu, você vai ver que andam por debaixo de esgoto para poder se encontrar com alguém e falar de Deus. Pessoas que são fuziladas em praças públicas por conta da sua fé. E nós, com toda a liberdade que temos, quem foi que parou você na rua quando viu você trazendo a sua Bíblia? Quem foi da polícia que te prendeu porque você disse que é cristão? Quem foi que veio te agredir fisicamente porque você manifestou a sua fé? Ninguém. Porque nós vivemos, apesar de todos os problemas que o nosso país tem, nós temos liberdade de culto, e nós pegamos a liberdade do culto que temos e aprisionamos no nosso egoísmo. Se entreguem a Jesus. Lembre-se que a porta vai continuar estreita. E somente aquele que tem força, que tem coragem, que tem ânimo, que entende que é preciso renunciar para que Deus estenda a mão, vai continuar no caminho apertado. Mas quando chegar no fim do caminho, quando você chegar no fim do caminho, Ele estará lá. Ele, o Cristo, o ungido, o escolhido, o Filho, o Senhor e Salvador, é quem vai te receber. É Ele quem estará lá. No fim do caminho apertado, na porta estreita, você vai entrar nesse caminho. E se permanecer nele, no fim dele, Jesus estará à tua espera de braços abertos. É isso que você deseja?
É isso que você quer do fundo do teu coração? Então se lembre que a porta larga te leva à destruição, te leva à perdição, mas a porta estreita te leva à salvação. Para a gente finalizar, verso 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você quer encontrar vida ou morte? Você quer encontrar condenação ou salvação? Queira encontrar o caminho da vida. E o caminho da vida, eu repito uma vez mais, é através da porta estreita, é através do caminho apertado. Diga amém. Amém? Se lembre, a porta aberta tem que ser a estreita, o caminho percorrido tem que ser o apertado, e Deus será contigo em todo o tempo, e você gozará de toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé e aplauda o Senhor Jesus.